Olá, nesse vídeo nós vamos estudar algumas funções que já estão prontas na linguagem C para manipular strings que podem ser bastante úteis para nós. Tem muito mais funções do que essas que eu vou mostrar hoje. Algumas nós ainda vamos até usar ao longo do curso, outras vocês vão, na medida em que vocês vão precisando ao longo da carreira aí de vocês ou do curso aqui na UFAM, talvez vocês mesmos vão aprender sozinhos. Primeiro, olha um include novo aqui que eu vou colocar no início do meu programa string.h. No string.h tem várias funções de manipulação de strings que já vêm prontas. Vamos começar por uma que conta e retorna o tamanho de uma string. A função que conta o tamanho da string é a strlen. Eu vou colocar aqui, ó, unsigned tan string. Eu vou fazer aqui, ó, tan string recebe o strlen. Então, isso é um comando que nem é uma função pronta, né? Um comando que nem o printf existe, o scanf, né? E o que ele faz? Isso é uma função que recebe como parâmetro uma string, vou colocar aqui a string 1, uma variável do tipo string, e ela retorna o tamanho. O tamanho aqui, não é o tamanho que eu declarei do vetor. Esse vetor tem 100 bytes. Esse tamanho vai ser a quantidade de letras que ele vai encontrar até achar o barra zero. É quantos caracteres tem na minha string. Então, o strlen me diz quantos caracteres tem na string. Se vocês forem pensar na implementação dele, é um contadorzinho que vai andando na string, né? E contando mais um, mais um, mais um, até achar a posição que tem zero. Aí ele retorna o tamanho. Eu posso colocar o resultado numa variável, que nem aqui, e depois imprimir. Ó. Eu posso fazer assim, e da mesma maneira também posso fazer direto, passando para o printf o resultado do tamanho da string. Por exemplo, aqui, ó, o tamanho da string 2 aí eu vou colocar aqui, ó, strlen, já jogo a função aqui direto e passo a string 2. Então, notem que o printf aceita isso, ó. Quando você for imprimir valores numéricos, que você passa uma função aqui que retorna um número, se passar uma função que retorna um número, for compatível aqui com o porcento que tem aqui, ó, %u, funciona. Então você tanto pode passar a função strlen aqui, ela calcula o tamanho e já retorna, quanto pode passar assim. Vamos compilar e testar nosso programa. Então, olha só, na hora que eu fui executar, ele me deu até um aviso aqui. Isso não vai dar erro nenhum, mas eu vou corrigir para tirar esse aviso. Ele está dizendo o seguinte, olha, você colocou %u, mas a strlen é unsigned long. Ou seja, ele achou estranho isso e me falou que o ideal é fazer assim, ó. Notem que aqui passar um valor unsigned long do strlen para o tanstring, que é só unsigned, não dá nenhum aviso, nada estranho, porque ele já faz essa conversão automaticamente. Se você passa de uma variável numérica para outra, em geral, as coisas funcionam, a menos que tenha um problema de o número que está numa é muito grande, não cabe na que vai receber. Mas tirando isso, vai funcionar. Agora, no printf, né, ele me deu esse warningzinho, que se eu fizer isso aqui já trata. Mas se eu seguir com esse programa, executar ele aqui, vai funcionar. É só compilar sem o warning, de qualquer modo, agora está sem o warning. Eu vou entrar com uma string 1, string 2, digitei aqui a string 2 e as duas têm 6 letras. Vamos fazer aqui um outro teste. Pronto, vou digitar aqui um outro teste e vou digitar aqui a ED1. A primeira tem 14 letras, um outro teste tem 14 letras e a segunda tem 4. Então, a strlen me dá o tamanho de uma string. Além da strlen, vamos ver uma outra função, if. Aqui, ó, tem uma função chamada strcmp. strcmp. E o strcmp retorna um número. Se as duas strings que eu passar para ela aqui, ó, ela recebe duas strings,
Se as duas strings que eu passar para ela forem iguais, ela retorna 0. Então eu faço isso aqui, ó. If strcmp igual a 0, printf, as duas strings são iguais, é o que ele vai falar aqui. Então, o que o strcmp faz? Compara as duas strings. E o que é uma igual é meio que óbvio, né? Você tem que ter lá exatamente o mesmo conteúdo. Agora, quando elas forem diferentes, o strcmp pode me dar menor que 0 ou maior que 0. Se der menor que 0, quer dizer que se eu for ordenar alfabeticamente, a string 1 vem antes da 2. Então, é o significado de menor, vem antes na ordem alfabética. Se der um resultado maior que 0, quer dizer que é o contrário, né? A string 1 vem depois da string 2 na ordem alfabética. Nós vamos ver que a gente vai usar essa função strcmp para nos ajudar na ordenação de strings, mas ela é sempre usada quando você quer comparar strings. Então, strcmp compara strings. Vamos colocar aqui else. Se não for igual, nós vamos testar de novo. Só que agora perguntando se é menor. Se for menor que 0, eu vou colocar um printf aqui, e eu vou colocar essa mensagem aqui, ó. String %s vem antes de %s na ordem alfabética. E aqui eu vou colocar string 1 e string 2. Se não der verdadeiro aqui, então só resta uma hipótese, né? Não é igual, não é menor que 0, então é maior que 0. Aí maior que 0, eu vou fazer aqui o vem depois de... Então a string 1 vem depois da string 2 na ordem alfabética. Ok? Vamos compilar e testar para a gente ver como é que ficou. Então vou executar o programa. Eu vou colocar duas strings iguais, aed1, aed1. Olha aqui, ó, as duas strings são iguais. Por quê? Porque o strcmp retornou 0 quando eu comparei as duas. Agora vamos colocar Ana, Maria. Ana vem antes de Maria em ordem alfabética. Né? Concordam com isso, né? Deixa eu colocar o barra N aqui para ficar melhor. Vou executar de novo. Agora eu coloco aqui Maria, Ana. Maria vem depois de Ana na ordem alfabética. Só um exemplo. strcmp compara strings. Você passa dois, isso aqui a gente chama de parâmetros da função. Os parâmetros da função são as variáveis, os valores, né? Variáveis, valores que você passa para ela. Aqui dentro, entre parênteses, né? Na hora de chamar. A strcmp, a gente passa dois parâmetros, são as duas strings a serem comparadas. Se a primeira for maior que a segunda, vier depois da segunda na ordem alfabética, retorna um número maior que 0. Se ela vier antes na ordem alfabética, um número menor que 0. E se elas forem idênticas, retorna 0. Esse é o strcmp. Vocês podem procurar na internet e tudo. Existe a strncmp, que é uma que compara strings só até a enésima letra. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. strncmp. Aí ele espera que eu ponha um número aqui, ó. Nesse caso, eu estou perguntando se as três primeiras letras, esse 3 aqui está fazendo isso, se as três primeiras letras são iguais. Esse é o strncmp. E tanto a strcmp quanto a strncmp tem uma versão que considera maiúsculos e minúsculos iguais, strcasecmp e strncasecmp. O que é o strcasecmp? É que se eu colocar letras maiúsculas e minúsculas, a primeira função vai dizer, mesmo que tenha as mesmas letras, né, vai dizer que são diferentes. Quer ver? Para a função
strcmp porque o A maiúsculo é menor na tabela ASCII do que o A minúsculo. Agora vamos fazer uma versão onde ele vai dizer que elas são iguais. Então, o case aqui, ó. Agora ele vai comparar, vai chamar de iguais. As duas strings são iguais. Para o str case, A maiúsculo e A minúsculo é a mesma coisa. Então ele vai comparar e vai dizer que as duas são iguais. Então nós vimos as funções de comparação de strings, strcmp, strncmp, strcasecmp, strncasecmp. E nós vimos também uma função que conta quantas letras tem na string. Lembrando que o tamanho da string não é o tamanho do vetor. O tamanho do vetor é aqui, ó. É quanto de espaço a variável string ocupa na memória. E o tamanho que o strlen conta, na verdade, é quantas letras tem até chegar no barra zero. É o tamanho da string, que, por exemplo, se eu for imprimir, vai ser impressa quando mostrar o conteúdo daquela variável. Tá? Ok? Então são coisas distintas aí. O tamanho da string, que tem lá no vetor de caracteres, e o tamanho do vetor. O tamanho do vetor tem que ser maior que do tamanho da string, né? Porque a string, além das letras dela, ainda tem que ter o barra zero no final, o zero no final. Então, se, por exemplo, se eu quiser colocar um nome de 3 letras numa variável, eu tenho que criar um vetor de 4 letras. Lembre sempre disso. Eu quero aceitar umas strings de até 3 letras no vetor de caracteres, ele tem que ter 4 posições pelo menos. Por quê? São as 3 letras e o indicador de que terminou, que é o barra zero. Então, as 4 posições são necessárias para guardar 3 letras. Então, sempre que você quiser guardar strings aqui na linguagem C, o seu espaço reservado para as strings tem que ter uma posição a mais do que o máximo que você aceita. Se eu quero strings de até 50 letras, tem que ter 51 de tamanho o vetor de caracteres. Por quê? Porque se tiver uma string de 50 letras, eu preciso das 50 letras e mais o barra zero. Então nós vimos duas funções de manipulação de strings. Vamos ver mais uma. Se em algum instante eu quiser copiar uma string de um lugar para o outro, é strcpy ou strncpy. Então eu vou colocar aqui string 1, string 2. Copiar string. Eu não consigo no C, na linguagem C, fazer assim, ó, string 1 recebe string 2. Se isso aqui fosse Pascal, Delphi, Basic, poderia fazer isso numa boa. Até em Python e várias outras linguagens permitem isso. A linguagem C não permite que você faça assim. Tem que usar isso aqui. Isso aqui é o equivalente de string 1 recebe string 2. Eu tenho a cópia assim e eu tenho a cópia. Então lembre, sempre que eu quiser copiar uma string só, strcpy. E se eu quiser copiar limitado a uma quantidade de bytes, também pode. Do mesmo jeito que tem a strncmp, tem a strncpy. Nesse caso aqui, ó, eu estou copiando até 3 letras daqui para cá. Então a string 2 vai ser copiada para a string 1, só que limitada a 3 letras. Se a string 2 tiver mais de 3 letras, ainda assim eu só vou copiar 3 letras. O strcpy coloca barra zero no final, então o strncpy também coloca barra zero no final, ou seja, se eu tivesse aqui, ó, na string 2 o nome José da Silva e eu mandar copiar 3 letras, ele vai copiar só Jos e vai ter o barra zero no final. Se mandar imprimir, a string 1 vai ter Jos, né? O strncpy faz isso. Finalmente, para fechar a lista de hoje, não para fechar todas as funções que tem para manipular string, vamos ver umas que é o strcat. O que é o strcat? Concatena strings. Então faz assim, ó, string 1, string 2. O strcat vai concatenar a string 1
com a string 2. Na verdade, então, por exemplo, se tiver José na string 1 e da Silva na string 2, ele vai copiar para o final da string 1 o da Silva. Vai ficar José da Silva na string 1 no final. Então ele concatena o conteúdo da segunda na primeira. Ele move tudo que está na segunda para a primeira. A segunda continua intacta, tá? Ele faz uma cópia, copiando para o final da primeira. Então a diferença do str cpy para o cat é que o cpy, se tivesse algum conteúdo na string 1, na hora de copiar ela vai ficar vazia. O cat, se tiver algum conteúdo na string 1, na hora de fazer a concatenação, né, ele vai adicionar esse conteúdo ao final, né, o conteúdo da string 2. Em outros vídeos nós vamos fazer exercícios com essas funções. De vez em quando eu vou pedir. Aí você lembra que tem esse vídeo para falar dessas funções para manipular strings que nós vamos poder usar no futuro. Quando vocês precisarem lá na frente, opa, vou voltar para aquele vídeo para dar uma conferida se tem a função de manipulação de string que eu quero. Nós vimos str cpy, str cat, str ncpy, str cmp, str ncmp, str casecmp, str case, str ncasecmp e também a strlen. As mais usadas vão ser strcmp e strlen. Tentem lembrar pelo menos dela, mas o strcpy também vai ser útil para nós. Por hoje, vou ficando por aqui. Tá? Vamos esperar o próximo vídeo.